Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui a gente está participando de mais uma resenha e hoje a gente está com o Thiago Cho. O Thiago Cho é um especialista em PNL que estuda muito isso e vem aprimorando os estudos dele nessa área e veio hoje bater um papinho com a gente sobre o mapa, a realidade, a percepção sobre a realidade e como isso pode agregar no teu processo terapêutico. Ele é um dos meus professores de PNL e eu convidei ele para estar aqui batendo esse papo com a gente. Então eu desejo uma boa noite para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, que vai ter essa experiência, poder perguntar, poder trocar uma ideia ao vivo. E todo mundo que estiver assistindo a gravação também, aproveite que eu tenho certeza que vai ser uma experiência sensacional, tá bom? Quem quiser, quem estiver conhecendo a gente agora, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, ou seja lá por onde você está conhecendo a gente, eu sugiro que você siga a gente e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Na descrição vai ter o grupo de WhatsApp para você poder estar participando, onde você vai conseguir tirar suas dúvidas e ficar sabendo das resenhas no momento que elas forem acontecer, para que você possa participar ao vivo com a gente, ter essa experiência de trocar ideia ao vivo com a gente, poder fazer perguntas, tirar dúvidas e ter uma experiência ainda mais viva daqui. Tudo bem? Então eu vou passar a palavra agora para o Thiago, para ele se apresentar um pouquinho para vocês, decorrer o tema e daqui a pouco eu volto para a gente bater um papo bem legal. Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, sou o Thiago, né? Thiago Cho. Não sei muito do que falar para me apresentar, tá bom? Mas assim, eu sou meio ruim com apresentações, mas eu espero aqui agregar para cada um de vocês. Só para falar que eu trabalho muito melhor com perguntas, tá? Eu sou muito melhor com perguntas do que para fazer uma apresentação por si só. Aí eu trouxe hoje um tema que o próprio Luciano recomendou, que ele falou assim que é uma coisa tão simples, mas assim, muita gente se enrola para explicar ou não tem compreendimento completo sobre isso. Eu espero que possa agregar, talvez para alguns de vocês seja bem básico, mas aí vocês me arrebentem com perguntas, porque eu gosto de perguntas, né? Que é mais a vivência, tá bom? Só para ter uma noção, todo mundo aqui trabalha com hipnose? Ou ainda tem gente que ainda nunca não atendeu, tá? A maioria do grupo, eles já são hipnoterapeutas, tem alguns que são iniciantes e não atenderam ainda, e alguns poucos que às vezes participam também que não sabem quase nada de hipnose nem de hipnoterapia, mas a minoria, a maioria que estiver participando aqui já tem pelo menos uma noção de hipnoterapia. Beleza, então. Então, beleza, eu vou compartilhar minha tela, mostrar uma breve apresentação, tá? Sinceramente, o tema que o Luciano me falou, eu demoraria 5 minutos para explicar para vocês, mas aí eu decidi adicionar um conteúdo a mais. Se alguém já estuda PNL, vai ser um pouquinho básico para vocês, né? Porque é um dos pilares, tá? Então, tudo que eu trago aqui vai ser em base do conhecimento da PNL, ok? E depois aí a gente vai falando, vai perguntando, tá bom? E o Luciano, me dá um salve se você precisar que eu fale alguma coisa ou deixe algo passar. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela. Eita, diminui. Tá. Tu tá vendo aqui? Beleza. Então, aqui é uma frase que muita gente fala, né? O mapa não é território, tá? Aí eu vim falar um pouco mais do por trás do mapa, né? Então, o mapa não é território, basicamente, cada um tem sua percepção, mas isso é muito mais, assim, as pessoas parecem que têm uma dificuldade de explicar isso, tá? Então, vou mostrar uma breve ilustração que vai explicar rapidinho o que significa mapa não é território, tá bom? Então, existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa lá, aqui, e ele vai dar um passeio. Aí, nesse passeio, ele vai num parque, sei lá. E nesse parque existe o sol, as árvores, tá? Tem os pássaros, tem a brisa, tem o calor. E isso é o que a gente chama de realidade. Isso é o que chama de realidade, tá? Realidade é tudo aquilo que existe. Não necessariamente é o que a gente viveu, tá? Porque, por exemplo, pode ser que ele não tenha visto os pássaros, mas os pássaros estão lá. Isso é realidade. Aí, existe a experiência, que na PNL a gente chama de estrutura profunda. A estrutura profunda é tudo aquilo que você vive de acordo com todos os seus 5 sentidos, né? Porque é a única forma como a gente consegue experienciar qualquer coisa nesse mundo. Ok? Só que quando a gente vive uma experiência, a gente cria uma representação dela
que é o que a gente chama de estrutura superficial. Então, existe a realidade, que dá para ver o mouse? Existe a realidade, que é o mundo, que é o que acontece, a estrutura profunda, que é o que foi captado pelos seus sentidos. Então, entre a realidade e a experiência, já existe perda de informação, certo? Então, isso por si só já dá para falar que a sua experiência já não é o território, tá? E... Eita, cadê a moça? Ah, tá. E dentro dessa experiência, você armazena uma memória, né? Uma percepção daquele evento, que vai se destacar aquilo que você deu mais atenção. Então, por exemplo, no caso desse carinha, ele deu mais atenção que estava muito calor, mesmo quando tinha ventos. E é isso que as pessoas contam para você. Elas começam a contar seu mapa. Elas não contam a experiência delas e nem a realidade. Elas contam o mapa delas, que não representa o que ela viveu e nem condiz com a realidade. E é literalmente isso que significa mapa no território, tá bom? E, assim, eu literalmente não tenho muito mais o que falar, porque é isso, galera, tá? E, porque, assim, tem gente que fala assim, não, é difícil, não, tem um vídeo de meia hora, mas, gente, eu não sei muito mais do que fugir isso. E eu falei, caramba, mas eu explico isso em menos de 5 minutos. Aí, por isso, eu vim trazer um pouco mais de conteúdo, tá bom? Mas toda vez que a gente tem uma experiência, quando a gente vai criar uma percepção, a gente sempre faz 3 coisas. Essas 3 coisas, a gente começa a fazer uma deleção das informações, tá? Uma distorção das informações e uma generalização das informações, tá bom? Talvez nesse exemplo não vai ficar muito claro, tá? Mas toda vez que a pessoa te traz uma percepção dela, ela sempre vai te dar com faltas de informações, tá? Ela sempre vai estar deletando, distorcendo ou generalizando de alguma maneira, tá? Ou, por exemplo, cara, eles me odeiam. Então, eles quem? Odeia como? Como é que você sabe que te odeiam? Entende? Porque faltou diversas informações. Todo mundo me odeia. Todo mundo quem? Eu não te odeio. Assim, eu nunca te conheço, mas eu não te odeio. Então, todo mundo... Não é todo mundo, né? Então, todo mundo quem? Certo? Então, Então, sempre acontece uma deleção, distorção e generalização das informações. Falaria, nossa, eu fui passando parte, tá calor pra caralho. Ops, desculpa o palavrão. É espontâneo, tá? Perdão o palavrão, galera. Então, é isso que acontece, tá? Então, a gente tem toda essa perda de informação quando a gente vai... até o seu cliente, quando ele fala para você, ele sempre fala assim, é que eu não consigo nada. Nada? Você consegue. Você vê aqui como? Andando. Ela consegue alguma coisa. O que ela não consegue? Tá? E aí é o termo metamodelo, né? O metamodelo nada mais é do que os padrões de linguagem que ligam a linguagem à experiência. A linguagem, no caso, é a estrutura superficial. Tá? Então, o metamodelo, o padrão de linguagem, na verdade, nada mais do que são boas perguntas, tá? Não sei se vocês têm boa noção de pergunta, eu acabei nem colocando slide, mas existem 2 tipos de perguntas, as perguntas fechadas e as perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas perguntas que elas não te dão informação, tá? Como assim? É o sim ou não. Por exemplo, você bebeu água? Não. Sim. Agora, se você perguntar, o que você bebeu? Aí a pessoa começa a falar, não, eu bebi uma água. Ela traz, porque, por exemplo, se eu falar, você bebeu água? Não. Aí ela pode ter bebido leite, sabe? E é isso que acontece muitas vezes no consultório, tá bom? E a gente meio que... E o metamodelo é sempre baseado nessa deleção, distorção e generalização, tá? Aí e na categoria de deleção, a gente tem quatro categorias de deleção, tá bom? A deleção a deleção simples, tá? E se eu estiver falando muito difícil, vocês me avisem, tá bom? Mas assim, a deleção simples estou furioso. Furioso como? Furioso com o quê? Então, o nosso intuito, quando a gente usa o metamodelo, nada mais é do que a gente pegar da estrutura superficial e começar a fazer ele refletir sobre a estrutura profunda. Ok? Quando a gente começa a fazer boas perguntas, no caso, perguntas abertas, mas perguntas abertas relevantes ao que ela está trazendo. Tá bom? Deleção comparativa. Eu fiz isso mal. Mal em relação ao quê? Comparado ao quê?
falta de índice de pressão, eles não se importam. Eles quem? Entendeu? Então o intuito, na verdade, assim, existem essas categorias e as pessoas vão falar muito dessas categorias. Mas assim, o Luciano sabe, mas, meu, eu tô trazendo porque se vocês forem pesquisar, vocês vão achar isso, mas desencanem, gente. É buchitagem vocês, é besteira vocês ficarem decorando essas carteiras. Quem te agrediu? Agrediu como? Tá? Ah, e outro, tá? Aí a distorção tem esses 6. Eu tenho muito temor. No caso, é a nominalização, tá bom? Porque a nominalização, na verdade, ele é um conjunto de comportamentos, tá? Então, quando a pessoa ela traz uma nominalização, amor é importante. Por exemplo, o que no amor é importante? Ela vai começar a te trazer comportamental, porque quando a nominalização, ela não é palpável. Isso faz com que tenha dificuldade de você trazer ações efetivas para a situação, tá? Então, por exemplo, eu sou depressivo. Você já deve ter ouvido esses exemplos, porque eles usam bastante. Eu sou depressivo. Aí a pessoa, ela começa a trazer todo o conjunto de comportamento para ela, só que aí é difícil para ela mudar esses isso porque não é palpável. Mas quando você chega a perguntar, como é que você... que é meio delicado se fazer isso para um depressivo, mas como é que você sabe que você é depressivo? Aí ela vai te trazer comportamentos. É porque eu não consigo fazer isso. É porque eu não levanto da cama. E ela vai começar a te trazer comportamentos. Só que no momento em que você começa a trabalhar esses comportamentos, você acaba conseguindo fazer ela sair da depressão também. Ok? Então, a nominalização tem a ver muito mais com termos, nomenclaturas, tá bom? Só que essas nomenclaturas, elas trazem com si muitas informações dentro delas, tá? Leitura mental. Meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. Como é que ela sabe se o chefe dela não está satisfeito? O chefe falou? Tá? A causa e efeito. Quando você olha para mim desse jeito, eu me sinto sem importância. Olhar como? Sabe? Então, isso gerou isso. Equivalente complexo. Ela está sempre gritando comigo, ela me odeia. Por exemplo, o que o fato de gritar tem a ver com odiar, sabe? Por exemplo, ela só pode estar num dia ruim, tá? Então, vocês vão ver que as pessoas, quando elas vão falar muito da estrutura superficial delas, elas sempre vão fazer alguma coisa assim. Elas sempre vão te dar informações muito abrangentes, sendo que sempre deletando e distorcendo e generalizando, tá? Execução perdida. É egoísta pensar nos próprios sentimentos. Quem diz que é egoísta? Sabe? Como é que... e assim por diante, galera. E assim por diante, galera. Você não vai me contar outra mentira. Pressuposição. Ele está pressupondo que a pessoa já contou outra mentira antes. Entende? Eu sei que meus pais vão me tratar de um jeito ruim. Ruim como? Que é a deleção. Como ela sabe que é leitura mental? Tá? E esse é outro motivo de eu falar para vocês não se apegarem aos termos, porque vocês podem ver que todas as frases que eu estou falando, elas sempre vão ter um pouco de tudo. Por exemplo, ele me agrediu. Agrediu é verbo inespecífico, ele é falta de índice de referencial, agrediu é deleção simples, agrediu como? Entende? Então, é por isso que eu falo assim, não se noiem. Porque no final, a frase da pessoa, ela vai dizer por si só qual é assim, a pergunta que você tem que fazer. Então, você não precisa ficar refletindo, será que foi uma generalização? Que é uma coisa que acontece. Quando eu fui fazer curso, o pessoal ficava apegado a esses termos. Ficava assim, nossa, eu acho que ele usou uma leitura mental. Mano, se ele usou leitura mental, não importa, sabe? O importante é você olhar, meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. E você começar a fazer perguntas que tragam para a estrutura profunda para você ter esse entendimento. E isso também evita você colocar o seu mapa quando você começa a fazer perguntas abertas. Ok? E a generalização. Ninguém me entende. Ninguém quem? Meus amigos. Você falou com todo mundo do planeta, os 7 bilhões de seres vivos? Não, então alguém te entende. Os homens são os cafajestes. Que homens? Como é que você sabe? Existe algum homem bom que você conhece? Aí, nesse caso, foi uma pergunta fechada, mas é para levar ela à reflexão, sabe?
Porque é isso que a gente faz, a gente vai armazenando informações e a gente vai trazendo comportamentos com base nessas informações, né? Operador modal de possibilidade. É impossível falar com ele. Possibilidade, é impossível. É porque no momento é difícil, mas assim, impossível. Assim, é que assim, as frases aqui são um pouquinho assim de boas, assim, mas você vai ver que as pessoas vão trazendo coisas assim que faz mais sentido você contra-argumentar a pessoa, né? Ah, sou assim, não posso mudar. Quem diz que não pode, sabe? O que faz você pensar que você não pode mudar? E assim por diante. Operador modal de necessidade. Devo ser gentil com as pessoas. Eu tenho que falar com a minha família. Opa. Devo ser gentil. E qual é o problema desse necessidade? Porque toda obrigação, toda necessidade é meio que ela é movida pela dor, né? Calma, você quer ser gentil com as pessoas ou você deve ser gentil com as pessoas? Você quer tirar 10 ou você deve tirar 10? Então, porque o resultado das palavras mudam muito, tá? Então a gente fala assim que a gente vai trabalhando sempre em cima. Então, se vocês forem ver, as pessoas sempre trazem várias percepções e crenças dela, e ela sempre vai acabar deletando, distorcendo e generalizando ela de alguma maneira. Então, o nosso intuito aqui com o metamodelo, que é isso, literalmente isso, é você fazer boas perguntas para que você possa ligar a percepção da pessoa para a experiência. E assim você consegue ser mais assertivo com o que a pessoa, com a necessidade da pessoa. Ok? Assim, eu não sei se eu falei muito rápido, que eu falo meio rápido. Eu até esqueci de comentar isso no começo. Mas assim, é basicamente isso, galera. Assim, mas como eu disse, eu trabalho melhor com perguntas. Eu acho que é muito mais palpável. Não precisa ser perguntas necessariamente do que eu trouxe, tá? Se vocês quiserem fazer outras perguntas, mas vamos começar com dúvidas sobre alguma pergunta sobre o que eu apresentei aqui, né? Perfeito. Tisha, a Marcinha trouxe uma pergunta que eu achei bem legal, que era uma pergunta que eu até ia propor, que é assim, essas perguntas surgem durante a anamnese ou durante a terapia. Quero que você comente um pouco como que aplica isso dentro de uma anamnese, que você comentou, mas para exemplificar um pouquinho para o pessoal que ainda está pegando esse fio da meada, e também como que a gente pode aplicar isso durante um processo de terapia, né? Que é a primeira pergunta dela. Tá, então vamos lá. Assim, na PNL, o pessoal fala que, assim, que não existe ação errada. O que existe é, assim, ação sem... Calma, eu me perdi um pouquinho, desculpa. Assim, não existe ação errada. O que existe é ação sem intenção. Por exemplo, toda ação que a gente faz na PNL é bem pensada. Se você não sabe por que você está fazendo essa pergunta, assim, você está meio perdida, sabe? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Então, por exemplo, qual é o momento? Por exemplo, quando você vai fazer uma pergunta, seja na amnésia ou na terapia em si, qual é o seu objetivo, tá? Porque se for perguntar por perguntar, assim, eu não estou falando nem pelo cliente, você está perdendo o seu tempo. Porque não foi relevante, você não sabe por que está perguntando, sabe? Então, assim, qual é o momento? O momento que você quer, assim, existe um motivo de você estar perguntando, tá bom? Parece que é meio abrangente, mas essa seria a melhor resposta, mas eu vou te dar exemplos. Eu sempre falo para todo mundo que nunca é relevante para a gente saber as informações da cena da pessoa, sabe? Por exemplo, onde você tá. Isso eu não quero, eu não preciso, na verdade, eu não preciso saber onde ela tá. Essas informações elas nos ajudam para que a gente possa se situar melhor com a pessoa. Mas mas assim, durante a regressão eu só faço duas perguntas. Que é o que está acontecendo, e às vezes a pessoa é muito ampla. Por exemplo, tô no quarto. Aí nesse caso tá faltando informação, galera, tipo, mas assim, mas eu não me apego, tá? Se ela falar assim meio abrangente, eu não me apego, porque para mim o mais importante é o que ela tá sentindo. Então eu falo assim, ela até pode falar o que tá no quarto. Eu não me apego. Eu falo assim, tá bom, e o que você tá sentindo no quarto? Ela, tô sentindo medo. Aí vem a terceira pergunta que eu uso só quando eu preciso. O que está fazendo você sentir medo? Aí geralmente ela fala tudo o que precisa, entendeu? Então, eu tô sentindo medo porque tem meu pai.
assim, mas não ficou claro. Aí, nesse caso, não ficou claro. Eu falo assim, o seu pai tá aí. O que está acontecendo em relação ao seu pai? Ele tá gritando com a minha mãe. Ah, beleza, já entendi o que está causando medo e já entendi como é que eu vou me situar nessa regressão em si. Então, nesse caso, para mim é o suficiente, entendeu? Eu poderia perguntar, como é que seu pai tá gritando com a sua mãe? Poderia, mas para quê, galera? Sabe? Porque o importante no final é a percepção e você ter entendido a situação e resolver a emoção que está atrelada àquele evento. Ok? Não sei se Perfeito. ficou claro, mas se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem, tá bom? E na Perfeito. anamnese, na anamnese, quando a pessoa é muito genérica, tá? Sobre o problema dela, eu vou ser sincero, eu não me apego, tá bom? Eu não me apego. Como assim? Eu não sei fazer, eu não sei fazer nada. Só quando é generalização que eu me apego, tá? Porque quando eu não sei fazer nada, eu preciso entender mais ou menos e mensurar, até mesmo para eu botar como um plano de ação depois da terapia. Então, não sei fazer nada. Aí ela falou assim, não, Aí, mas em vez de eu ficar batendo nada, você não sabe andar, em vez de eu ficar batendo assim, eu pergunto assim, então me dá três exemplos. Porque aí ela começa a me trazer comportamentos, tá? Porque vocês podem ver que muito do que na deleção, distorção e generalização que as pessoas trazem, ela é muito ampla. Só que, e não é palpável, ela fica no âmbito da ideia, né? Por exemplo, amor. O que é amor? Fica meio vago, sabe? No ar. Só que quando eu falo assim, é que ninguém me ama, tá? E como é que você vai saber que as pessoas estão te amando? Tá? Como é que você sabe que as pessoas não te amam? É porque elas não me dão biscoito. É porque ninguém vem falar comigo. Ah, aí sim, porque aí é comportamental, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem que ler. Nesse caso, do exemplo que eu dei especificamente, a gente tem que mostrar para ela que ela é responsável, independente se a outra pessoa faz ou não, ela é responsável pelo que ela sente e como ela se comporta, ok? Mas assim, isso já é um resultado, porque se na próxima semana ela fala assim, alguém veio e falou comigo, opa, tá aí o resultado, ok? Então assim, mas agora se ela fala assim, eu tenho medo de tudo, não, aí é generalização, calma. Tenho depressão, tá? Eu sou depressiva. Aí o depressivo eu deixo depressiva do jeito que tá bom? Porque depois, na anamnese que eu uso, eu sempre pergunto assim para ela me dar, como é que ela vai saber que ela teve resultados? Aí ela fala assim, quando tá feliz. Aí só nesse momento que eu pergunto, porque no final eu sempre busco saber os comportamentos que vai mostrar para ela que ela teve resultado. É só nesse momento que eu pego mais informações. Ficou claro? Eu não sei quem me perguntou, desculpa, mas desejo que tenha ficado claro. Vamos ver. A Marcinha ela vai escrever para a gente. Enquanto ela vai escrevendo se ficou clara essa parte, eu vou fazer uma outra pergunta que é um pouco mais simples. Ela perguntou se esse tipo de pergunta seria como se fosse uma terapia de confronto, onde você vai tentar confrontar o teu cliente ou não, se seria uma outra abordagem. Tá? E gente, só para vocês terem ideia, tem gente que, assim, elas vão falar algumas crenças, não necessariamente, assim, a demanda que elas têm, por exemplo, depressivo, questões mais emocionais, mas às vezes elas vão trazer umas crenças que só de você fazer pergunta você consegue quebrar a crença da pessoa e ela transformar de vida, assim, virar a chave na cabeça dela, sabe? Porque eu falo para todo mundo, o que transforma a pessoa não é técnica, não é nada. Assim, não é nada do que o terapeuta faz, mas é o insight que a pessoa tem, tá? É os insights que transformam a pessoa. Bacana. Bom, Inclusive, eu vou aproveitar, assim, falando dos insights, tá? Só para finalizar, por exemplo, esse não foi meu, tá? Esse eu escutei de um colega meu, que ele falou assim que tinha uma menina que tinha fobia de insetos. Aí, por causa que ela tinha fobia de insetos, ela não ia viajar nunca. Assim, ela não viajava, tá? Aí, esse colega meu, ele falou assim, como seria se você pudesse viajar e estivesse tranquila com os insetos? Ela falou, nossa, seria muito bom. Aí ela, beleza, no dia ela voltou para casa, aí 1 ou 2 semanas depois o cara mandou assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Você gostaria de fazer o atendimento, a sessão?
Aí a mina fala assim, ah, não, é que eu tô no sítio da minha avó. Aí, tipo, resolveu o problema. Porque às vezes ela teve uma virada chave. Ela nunca pensou na possibilidade de conseguir viajar e está tudo bem. Ela nunca pensou. Só que no momento que ela falou, nossa, é verdade. Se eu viajasse e não ligasse para os insetos, teve um insight. E assim, resolveu o problema de fobia dela. Ok? Pode. Bacana. Pessoal, vou só entrar para fazer um comentário. Isso que ele está explicando é um conceito que, assim, é simples. E eu tenho uma frase que eu sempre trago do Kung Fu, que é assim: técnicas avançadas nada mais são do que as técnicas básicas bem aplicadas. Trazendo isso para a terapia. O que é realmente avançado dentro da terapia nada mais é do que os pilares básicos bem compreendidos e você sabendo aplicar. Então, o Tisho, ele trouxe aqui para a gente um conceito que é muito bacana, que é da realidade, de como você percebe, como que você fala sobre isso e a forma que você vai fazer isso, né? Se você conseguir compreender isso com esses exemplos que ele está dando e levar para dentro do teu processo terapêutico, isso vai fazer com que você consiga ser mais assertivo, consiga, em questão de crença, muitas vezes você vai conseguir quebrar apenas crenças já com isso, e vai fazer com que você não fique simplesmente fazendo perguntas aleatórias, mas que você busque realmente o que você quer dentro do processo e ajude a pessoa a entender isso, né? Então, por exemplo, eu quero que o Ticho dê um exemplo, uma pessoa que chegou na tua frente, Ticho, e ela chega e fala assim para você: eu tenho ansiedade, eu quero resolver a minha ansiedade. Vamos supor que a gente estivesse aqui numa anamnese, eu fosse o cliente e você fosse o terapeuta, e eu vou chegar para você e falar assim: cara, Ticho, eu tô aqui, eu sofro muito com ansiedade, a ansiedade me atrapalha muito, cara, é muito ruim minha vida, não dá para seguir assim. Uhum. Vamos dar só um Entendi. exemplo para a galera, para eles pegarem o time certinho. Perfeito, tá? Assim, é que nesse caso, assim, tem ansiedade, eu perguntaria assim, mas, tá, como é que você sabe que você tem ansiedades? Cara, porque toda vez que eu chego perto das pessoas, todas elas parecem que me ignoram, aí vem uma sensação ruim. Uhum, entendi. E que pessoas? Cara, os meus amigos, assim, da faculdade, quando eu chego lá, tá numa rodinha, eu chego lá, eu fico parado no canto, e aí eles meio que me ignoram, e aí eu começo a me sentir ruim, bate uma ansiedade. Entendi. É que agora eu não sei qual seria o meu objetivo, porque nesse caso eu cheguei para regressão, tá? Mas assim, para mim foi o suficiente, entendeu? Eu, é, por isso que eu falo, não precisa não ir com deleção, distorção e generalização. Nesse caso, ele já me deu as informações que eu preciso, ele precisa se sentir bem com os amigos, tá? Agora aí eu vou perguntar, mas assim, ele me deu só o problema. Agora eu sempre pergunto assim, tá bom, e como é que você gostaria de se sentir e como é que você gostaria de se sentir quando você estivesse com seus amigos? Eu gostaria de me sentir quando eu tô com os meus amigos bem, me sentir acolhido ali com eles, e sentir que eu faço parte do grupo. E como é que você vai saber que você está se sentindo acolhido, se sentindo bem e faz parte do grupo? Eu acho que se eu chegasse, eu conseguisse cumprimentar todo mundo me cumprimentasse bem, e eu participasse da conversa, seria um ótimo indício para mim. Tá, entendi. Aí, pra mim é tudo assim, eu pego as informações que eu preciso e vida que segue. Não sei se foi um bom exemplo, sabe? É porque, Perfeito. é, assim, mas é isso, galera, assim, literalmente. Porque tudo que eu preciso saber qual é o problema dela, qual os momentos que ela tem para eu saber mensurar, como ela vai saber que ela tá, como ela quer se sentir e como é que ela vai saber que ela tá se sentindo assim. Como ela vai saber que ela teve resultado. Vamos lá. Ticho, eu enquadra isso, por exemplo, o que eu falei naquele quadro da realidade, da experiência profunda e de como que a pessoa fala isso. Só para eles entenderem que como que você me tirou de uma coisa muito fechada, que era o que eu estava falando, e me trouxe para uma experiência para que já te guiou para um tratamento completo, por exemplo. Porque assim, não para o tratamento, mas para te direcionar em como que você vai fazer esse tratamento. Tá bom. Assim, como eu vou fazer o tratamento?
Eu digo, tratamento não como você vai seguir, mas, por exemplo, assim, você já sabendo como que a pessoa quer ter o resultado, você tendo uma ideia do qual que é o problema real dela, que nesse caso acaba nem sendo a ansiedade propriamente dita, né? Mas a relação da pessoa com os amigos dela e como você consegue mensurar isso assim, bacana. A partir do momento que ela estiver fazendo isso, que vai ser o que eu vou buscar em terapia, eu vou estar trabalhando para ajudar ela a alcançar o objetivo dela. Tá bom. Então, vamos lá. O Luciano, ele me trouxe essa situação que ele é ansioso. Então, no caso, ele não teria esse calorzinho nem as árvores, tá? Mas seria ele se vendo e ele se vê, assim, como uma pessoa ansiosa, tá? Aí eu pergunto assim, como é que você sabe que você é uma pessoa ansiosa? Aí ele começa a ir para a estrutura profunda. Porque é quando ele começa a me dizer a experiência que ele teve da realidade, tá? Aí, aí depois ele fala, mas mesmo assim, quando ele fala um pouco mais, ainda assim falta as informações. Porque aí ele tem outra estrutura superficial que ele fala assim, não, é que todo mundo me olha e eu me sinto nervoso. Aí todo mundo quem? Aí eu falo, mesma coisa, estrutura profunda, ok? E eu preciso fazer, aí eu vou descobrir exatamente o que ele quer viver na estrutura profunda para que a estrutura superficial dele mude. Ok? Só que, então, é que aí na terapia, é que eu deixo vago. Assim, eu deixo vago no sentido assim, eu não me apego com as informações que ele me deu. Eu falo assim, ó, existe essa emoção que está fazendo você ter ansiedade, aí eu começo a usar todas as informações que ele deu. Entendeu? Então, que faz você sentir ansioso, faz você sentir nervoso quando está olhando essas pessoas. Ou seja, eu uso exatamente as informações que ele deu, aí eu elicio essa emoção, e a partir desse momento da eliciação da emoção, eu volto para a primeira vez que ele sentiu tudo isso. Deu para entender? Aí, a partir daquilo, aí a gente ressignifica cada cena, né? O que está acontecendo, o que está sentindo. Aí eu faço uma ponte ao futuro, sempre faço uma ponte ao futuro. Só que essa ponte ao futuro sempre vai ser baseado na mensuração que ele me falou. Não é ele se vendo assim, se vê agora você... Não, agora você não é mais ansioso. Tipo, não, é vendo ele fazendo a ação, tá? É fazendo ele viver a ação em primeira pessoa e em terceira pessoa. Tá bom? Que existe uma grande diferença entre ser primeira e terceira. E eu repito esse processo algumas vezes, tá? Porque a repetição leva ao aprendizado, né? A consolidação do aprendizado. Eu não sei se eu especificamente respondi a pergunta do Luciano, mas... Respondeu. Eu vou dar agora, só para complementar para o pessoal, eu vou dar para vocês aqui três coisas que vocês, por exemplo, podem usar com isso daí. 3 sacadas aqui, que pelo que o Ticho teu, se você conseguir levar essa sacada para o seu atendimento, ele já vai melhorar. Primeiro, na anamnese, você tem que focar em 2 coisas. Sair um pouco da estrutura superficial, que é simplesmente a coisa generalizada, distorcida, excluindo informação, entender um pouquinho mais do problema da pessoa que é real, tá? Qual que é o real problema da pessoa, e muitas vezes você vai identificar que é besta o problema e talvez você consiga ali na própria conversa, se for uma crença, quebrar isso e nem precisa de terapia, certo, Tisha? Certo, mas depois de você terminar, deixa eu contar um caso para vocês. Segunda sacada, você precisa sempre saber qual que é o objetivo da pessoa e não pressupor isso. Porque às vezes, quando eu cheguei falando que era ansioso para você, você vai chegar e pressupor assim, então ele quer se sentir alegre, bem disposto, sem ansiedade. E não, na verdade eu queria conversar com os meus amigos e interagir com eles. E terceira sacada, você vai ter que levar isso para dentro do teu processo terapêutico. Você vai sair da estrutura superficial e ir para a estrutura profunda para você conseguir eliciar a emoção certa e não a emoção errada. Senão você pode trazer uma emoção que não tem nada a ver com o problema, e aí você vai pegar uma cena que não tem nada a ver com o problema, ou tem pouco a ver com o problema, e aí você vai resolver várias cenas que não vão ajudar em nada, caso você esteja usando regressão. Segunda, e dentro disso do processo terapêutico, você precisa ir para o futuro, para mostrar à pessoa que ela é capaz de fazer aquela ação, criar a possibilidade dentro da mente dela. E aí, quando você faz isso, você tem que trabalhar com a quarta sacada aí que o Tish deu, com a repetição. Não é uma vez, mas você tem que espalhar isso dentro de um processo onde você faça algumas vezes com a pessoa. Então, é isso que eu falo pro Tish. Ele fala com uma simplicidade tão grande que às vezes ele não percebe as sacadas que ele tá dando. E aí, por isso que ele fica às vezes nervoso quando eu falo assim, vamos conversar, vamos fazer isso. Ele fala, não, mas é muito simples, eu sei muito pouco.
Só que se você pegar esse pouco que ele apresentou até aqui, eu tenho certeza que provavelmente nenhum curso te apresentou isso, e você talvez não usasse isso ou usasse inconscientemente. E se é inconsciente, você não está usando o correto porque você não está tirando proveito disso. Então, eu vou deixar o Ticho contar o caso dele e depois tem algumas perguntinhas que o pessoal mandou aqui. Legal. E aproveitando, eu lembrei de outro caso, só para falar da repetição, tá bom? Eu tive uma amiga que ela tirou assim os dentes, aí ela iria tirar os 2 dentes da frente, ou seja, ela ia ficar meio banguela. Ela falou assim, nossa, não quero, mano, eu só consigo me ver feia, eu só, não sei. Ela falou um monte assim, e assim, eu falei, ué, mas vai estar mesmo, né? Assim, com todo respeito, porque vai ter 2 buracos na boca. Só que ela falou, não, aí você tá me assustando, tô ficando com medo, tô ficando nervosa. Aí ela pediu uma terapia para mim. Aí nesse caso, assim, o que ela quer, não, eu quero me manter firme, quero estar decidida a fazer, ficar sem os dentes e pensar no futuro, pensar no resultado. Aí eu fiz isso, né? Aí eu. Aí uma coisa. Aí, gente, é um fato, ela iria ficar sem os 2 dentes, sabe? E não dá pra fingir que é bonito, sabe? Aí, então não foi isso que eu fiz. Eu fiz assim, ó, imagina, vai pra frente, vê tudo isso que você já passou. Eu fiz o processo lá, aí onde eu quero chegar. Aí teve uma hora que ela chegou aqui, não, agora eu tô melhor. Aí o que eu fiz? Eu fiz ela ir no meio das pessoas, né? Quando ela disse que quero falar com as pessoas sem ter vergonha. Aí eu fiz ela fazer isso, aí eu fiz ela fazer grupos diferentes no trabalho, e eu ainda fiz, eu me coloquei zoando ela. Falei assim, aí, ó, veja eu te zoando pra caramba aí, porque eu vou zoar. Ou seja, repetição em várias cenas, porque o que ela queria era sentir bem, assim, porque querendo ou não, ela não queria ter vergonha de estar sem os 2 dentes, tá? Então eu fiz, assim, uma repetição de formas diferentes, tá bom? É só para vocês pegarem que a repetição não necessariamente é a mesma cena, mas é situações diferentes para o mesmo aprendizado, ok? E a outra situação é o seguinte, teve uma pessoa que ela falou assim que, eu tenho timidez, quero resolver minha timidez. Foi um dos meus primeiros atendimentos, tá? Então me carecia um pouco de experiência. Então, aí ele falou assim, não, tenho timidez, eu tenho um pouco de depressão, eu não consigo fazer minhas coisas, eu tenho que vender, mas assim, eu não consigo sair da cama. Aí eu falei assim, beleza. Aí o que você gostaria de fazer depois de, assim, qual é a coisa mais importante, prioridade para você resolver? A timidez, porque eu acho que aí eu vou fazer minhas coisas e eu vou ficar melhor comigo mesmo. Entendi. E como é que você vai saber? Né? Ele falou, quando eu começar a vender os meus produtos. Beleza, eu fui em cima da timidez. Aí eu falei assim, não, existe essa emoção que faz você ter essa timidez, vai para a primeira vez. Eu fiz a primeira sessão. O meu resultado foi 0. Foi 0, tá? Eu falei, caramba, mano. Tipo, e como era a primeira. Quando você começa, sempre dá medo, né? Parece que a culpa é sempre nossa, né? Caramba, o que será que eu fiz de errado? Pô, não sei mais o que fazer se a regressão não funcionou. E, gente, como o Luciano disse, às vezes você vai fazer assim, pegar o ponto errado e você vai em várias cenas que não dá resultado nenhum para a pessoa. Só que a própria regressão ela é sugestiva, tá? Não sei se vocês sabiam, mas só o fato da gente falar que você vai voltar para um momento, você está fazendo uma sugestão para ela. Às vezes nem existe um momento, mas ela vai voltar, porque você está falando que tem, ok? Só que aí na segunda sessão eu falei, não, o que aconteceu? Eu falei, não mudou nada. E cara, a gente passou por uns eventos meio assim, tá? Eu não vou dizer que assim não deve ter influenciado para a segunda sessão, tá? Para facilitar, mas não deu resultado. E aí depois eu fui perguntando para ele, mas assim, essa timidez, aí não, eu não perguntei da timidez, tá? E me fala, como é que você sabe que você é tímido? Aí ele falou assim, é que eu acho que as pessoas vão me achar, não, é que eu sou gordo, né? Sou gordo, né? Aí eu falei assim, ser gordo não significa que você é tímido, né? Tipo, não falei para ele, mas na minha cabeça, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas assim, você é gordo, entendi. E o fato de você ser gordo, o que faz você não vender? É que as pessoas vão falar que eu sou gordo, aí eu fico meio, não me sinto bem comigo mesmo. Ou seja, a questão dele era autoestima, nunca foi timidez. Então não tinha como resolver um problema que ele nem tinha. Entendeu? Por isso que você trazer sempre pro mais comportamental, ele é mais assim seguro de você ser mais assertivo. É uma garantia? Não sei. Mas
tende a ser mais assertivo, tá bom? Perfeito, perfeito. Levando aí, voltando um pouquinho, o que o Tish fez? Ele saiu da estrutura superficial, foi para profunda, saiu de eu sou tímido, para o ser tímido dele era ele se sentir mal com ele mesmo e ficar com vergonha de falar com outras pessoas por isso. Então, se eu ficar batendo no tímido, 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 eu nunca vou chegar no que é o real problema, que era a relação dele com ele mesmo e a como ele se via. E aí ele se vendo melhor, ele vê. Então, por isso que apesar, de novo, voltando para aquela frase, a técnica avançada nada mais é do que uma técnica simples, ou básica, treinada muitas vezes, bem aperfeiçoada. É o fato de você conseguir chegar a fundo. E aí, por isso que o Tish não teve, e já aconteceu comigo também, eu tenho certeza que todo terapeuta que está aqui, se não aconteceu, pô, ou você já nasceu muito fera, ou você, sei lá o que aconteceu, porque é normal de acontecer. Porque a gente acha que é assim, a pessoa falou tímido, eu sei o que é tímido, eu trouxe para o meu mapa, então eu vou tratar o que eu sei que é tímido. Só que o meu tímido é o mesmo do outro. Então, presta bastante atenção nisso que é muito importante. O Gessé comentou assim, que é o que a gente estava conversando. Às vezes pensamos que a terapia começa no pós-anamnese, mas a terapia pode começar ali na anamnese mesmo, com o metamodelo. E a pessoa já ter mudanças no final da própria anamnese, até solucionar alguns problemas, que é justamente o que o Ticho comentou um pouquinho antes, né? Ticho, eu lembro, eu acho que foi você que comentou comigo que já teve algumas pessoas que tiveram sacadas ali dentro com você mesmo, durante o processo de anamnese, que acabou nem precisando da terapia. Foi com você mesmo Cara, que não, aconteceu isso? cara, eu acho que foi com o Lin. Você lembra o caso para comentar com eles? Cara, é que eu não sei se só na anamnese, tá? Porque eu tenho um amigo que ele não trabalha com hipnose, ele trabalha hipnose como último recurso. Ele é meio contra a técnica da regressão, assim. Ele é. Eu vou ser sincero, tá bom? Eu também não sou muito assim, eu não gosto muito da regressão, não, tá? Eu só uso porque isso agrega valor pra pessoa, tá bom? É assim, a pessoa, nossa, ela sai impressionada, só por isso. E o Luciano sabe muito bem disso, por quê, né? É, é, mas assim, como eu disse, o que gera transformação na pessoa é um insight, tá? E então, como ele trabalha? Ele trabalha educando a pessoa. Ele vai trazendo informações primeiro, depois de trazer informações, ele vai fazendo a pessoa ter uma reflexão, tá? Então, aí, nossa, vai um super conteúdo aí que eu aprendi com ele, tá? É, já, vai ser um super bônus. Ele falou assim para uma mulher, tinha uma mulher que veio para ele e falou assim, ai, eu acho que eu sou depressivo. Porque, assim, eu não sei porque eu me sinto assim, eu faço tudo, era uma mulher rica, então eu faço tudo, eu compro quando eu quero, eu faço o que eu quiser, eu faço ginástica, eu faço aquilo, eu me cuido, eu faço beleza. Ela era uma mulher com muito poder aquisitivo e ela fazia de tudo, né? Aí o cara falou assim, ó, então, assim, para as pessoas terem uma vida mais feliz, elas precisam ter assim, duas coisas, dois fatores para que a felicidade seja alcançada, tá? E esses dois fatores, assim, ele falava assim que é o prazer e a maestria, tá bom? O prazer, o que é o prazer? O prazer é tudo aquilo que você faz naquele momento, é o momento mais presente mesmo, para você satisfazer alguma necessidade ou fazer algo que você gosta para aquele momento, tá bom? E então suas atividades, os estudos, tudo que é aquilo que você gosta, que cada um vai ter a sua coisa pessoal. E a maestria. A maestria tem a ver com o longo prazo. É você sentir que você está sendo útil de alguma maneira, não necessariamente para alguém, mas você sentir que você está evoluindo de alguma maneira e você está chegando em algum lugar para o futuro. Ou seja, suas ações têm utilidade, você sente que tá sendo útil de alguma maneira, tá bom? E outra, é que ele me trouxe essa nomenclatura. Eu tinha consciência desses processos, tá? Mas esses processos, ele é neurocientífico, tá bom? Inclusive, tem um canal do Neurovox que fala que existem dois processos que acontecem isso de forma simultânea. Um que ele vive o presente e outro que vive vendo o futuro, tá bom? Isso quer dizer, ou seja, isso que eu tô fazendo não é só nomenclaturas para esses processos que já existem em você. O prazer, então, o excesso de prazer, ele gera ou ele gera vício, então álcool, ou seja, muita fuga, sabe? O excesso de prazer começa a fazer você ir para muita fuga.
Eu não sei se era exatamente fuga a palavra, tá bom? Mas assim, o excesso de prazer faz você ficar meio que estagnado. Todo mundo já passou por isso, sabe? Eu tenho certeza. Por exemplo, eu amo estudar, mas se eu ficar, assim, 8 horas estudando, eu fico na bad. Eu fico perguntando, nossa, o que eu tô fazendo da vida? Sabe? E, e, tem, e tem a maestria. Quem tem muita maestria é o burnout, tá? Ele tá fazendo o trabalho, sentindo que tá fazendo alguma coisa, mas ele se desgasta, tá bom? E isso é um conceito que o meu amigo trouxe. Ele falou assim que ele explica assim que o prazer é a energia que nos dá para que a gente possa gastar na maestria. E o equilíbrio desses dois é o que faz a pessoa ter feliz. Ele explicou isso. Aí eu falei, nossa, eu não tenho nenhuma maestria. Aí ele falou assim, então vamos fazer algumas ações? Resolver a vida da mulher. Literalmente. Porque às vezes é isso, às vezes não é um problema emocional, sabe? Entendeu? Então, assim, esse insight levou ela a assim, esse conhecimento levou ela a uma reflexão, levou o insight, nossa, eu não tenho nenhuma maestria. Aí ela começou a falar, aí ele fez assim, ó, o que você acredita que se você fizer, você se sentirá útil de alguma maneira? Resolveu a vida da menina. Entendeu? Sensacional. Nem tudo é você precisar gastar 50 sessões em uma sessão de terapia longa. Às vezes é só você dar um direcionamento. Muitas pessoas às vezes, chegam no teu consultório precisando de um direcionamento, ou ela acreditando tendo uma crença muito forte que ela necessita de X coisa, quando na verdade não é. Então é justamente isso. E o Thiago Raposo, ele perguntou assim, você usa a Clean Language também? O que você pensa um pouquinho a Ah, respeito dela? a Clean Language, eu vou ser sincero, eu não aprendi especificamente. O conhecimento que eu tenho é baseado nos meus amigos que fizeram, tá? Mas o Clean Language é basicamente você não colocar nenhuma informação e extrair tudo da pessoa. Isso, com a PNL por si só, eu já faço, tá bom? Se vocês forem ver nos exemplos que eu dei, eu nunca coloquei uma informação minha. Eu sempre utilizo da pessoa. Por exemplo, quando o Luciano ele falou, quero que ser aceito, eu usei as palavras dele. E como é que você vai saber que você foi aceito? Não sei o que, não sei o que. Eu só concateno essas informações. Isso por si só seria meio que um clean language, sabe? E, assim, a premissa é que eu não sei se exatamente é 100% igual, tá? Eu sei que a premissa do clean language é você não colocar as informações. E, cara, essa é a minha premissa também. Ah, eu acho que eu vi a Roberta, é que a Roberta eu conheço. Aí ela saiu, mas a, a Roberta sabe, assim, porque eu conheci ela pessoalmente, mas eu não coloco nenhuma informação minha, tá? Eu sou super a favor da clean language. E às vezes você tem até, assim, eu já vi situações que a pessoa até tem conflito quando você coloca uma informação que não condiz com a pessoa. Entendeu? Por exemplo, não, fala que aquela menina é forte, mas a menina quer ser forte, sabe? Aí a pessoa. Eu já vi um caso que a pessoa fala assim: não, perdão de terapia, não, bate na pessoa. Aí ele estimula, bate. Aí bateu. Aí falou assim: e agora, como tá se sentindo? Tô pior. Tô pior, porque não é todo mundo que quer bater. Não é toda situação que faz você querer bater numa pessoa. Tudo bem? Então, eu sou super a favor do clean language. Assim, minha premissa é clean language. Muito bom, muito bom. Aí mais uma sacada que aí a gente entra de novo. A terapia é do cliente, não tua, tá ligado? Você tem que fazer o que o cliente precisa, o que o cliente quer, o que ele veio buscar, não o que você quer dar para ele. Por exemplo, já aconteceu comigo de chegar, acredito que já deve ter acontecido com o Ticho, de ter caso de ali abuso sexual, e eu chegar para a pessoa e falar assim, nossa, eu ia quebrar na porrada. Nossa, se for caminhão familiar, eu ia chegar na voadora. Aí a pessoa, eu cheguei para ela, antes, eu me controlei, porque a minha vontade era puxar o aparador ali. Aí eu falei para essa pessoa, o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de explicar para ela o que ela fez comigo e finalizar isso. Eu falei, é uma pessoa muito centrada, meu Deus do céu, ela fez isso e resolveu. Então, foca nisso, foca no que a pessoa precisa e não no que você quer trazer. Ticho, a gente está chegando no final do processo, tá? Eu acredito que já não tenha mais perguntas, tudo bem aqui. E eu quero que você comente um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho, como que as pessoas podem acompanhar teu trabalho. Você está dando curso agora, né, de PNL, que a propósito eu fiz já. Eu fiz quando era 2 dias, ele subiu para 3. Eu quero que você explique um pouquinho essa dinâmica para se alguém tiver interesse também. Conta um pouquinho agora sobre você nesse finalzinho. Fala aquilo que vier na telha e que der vontade aí. Gente, então, eu,
Hoje eu faço um curso de PNL, né? Eu trago um curso de PNL, assim, ouso dizer diferenciado sim, tá? Eu pago bem o Luciano para ele falar bem também. Então, vocês podem perguntar para ele, tá? Mas, assim, não tenho muito o que falar, assim, é um curso de PNL, assim, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse conhecimento, assim, mas o metamodelo é uma coisa, assim, é meio, assim, eu vou ser sincero, é um pouquinho rasa, porque não é esse o intuito que eu tenho quando eu demonstro meu curso de PNL. O intuito que eu tenho ao demonstrar meu curso de PNL é mostrar que você consegue, sim, resolver o problema das pessoas. Claro, não vou falar 100% dos casos, tá bom? Mas, assim, mas resolver o problema das pessoas, sim, em 5 minutos. Inclusive, o Luciano tinha praticado essa abordagem, né? É, de resolver várias situações aí, alergia, em questão de 5 ou 10 minutos, tá? Sim, sim. Vou comentar um caso que, assim, quem me conhece um pouquinho mais tempo, eu tinha um certo preconceito com a PNL aí. A Gi conhece há mais tempo aí, a Gi gosta muito de PNL, e eu tinha um preconceito muito, muito forte, né? Que aí depois de uma discussão de umas 3, 4 horas com o Ticho, coisa pouca assim, ele mudou essa percepção minha, eu resolvi experimentar. Eu fui para um caso de uma tia minha que ela tinha prisão de ventre. Ela ia uma vez por semana, quando ela ia uma vez por semana no banheiro, fazer o famoso número 2. Às vezes ela passava mais de uma semana sem. Então imagina o quanto isso era desgastante, como que isso prejudicava ela. Eu fiz um processo de PNL, cara, deve ter dado uns 2, 3 minutos. Não mais que isso. Não mais, juro. Se foi muito, foi 3 minutos. E eu fiz assim, eu vou fazer porque o Tish me falou, mas só para olhar para ele e falar que não funciona. Foi essa a minha primeira coisa, assim, porque não é possível. Eu batia com muitas crenças minhas. No dia seguinte, minha tia me ligou, cara, muito legal, foi bacana, fui no banheiro, foi bacana. No outro dia ela não ligou, um dia depois ela, pô, fui de novo. Ou seja, no espaço de 3 dias ela foi 2 vezes. E ela começou aí, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ela não tem uma alimentação super pesada, ela come coisas bem leves, então é natural que não vai ter uma pessoa que come 10 mil calorias por dia, precisaria mais, mas na alimentação dela é tranquilo. E passou, ela parou de tomar laxante, parou de tomar um monte de remédio em 2 minutos. Foi ali que mudou a minha percepção. E eu já tinha feito alguns cursos de PNL, tá? Então eu não falava de PNL como uma pessoa que não tinha estudado, eu falava de PNL como alguém que tinha feito alguns cursos já, mas eu não tinha entendido o conceito como realmente precisaria entender. Isso ou por falha minha, de não ter compreendido correto, ou por falha talvez de quem tinha explicado, não explicou de uma forma que me fizesse entender, mas aí também não interessa quem é o culpado, interessa que eu não tinha aprendido. E fui fazer o curso do Tisco, e ele passa em 2 dias, cara, agora é 3 Tisco? Subiu para 3? Subiu para 3 para eu colocar prática, que não deu prática ainda de vocês, né? Verdade, teve pouca prática. Mas em 2 dias ele passou muita coisa pra gente. Que, assim, eu comecei a usar, não uso tudo, eu sou um pouquinho diferente, eu ainda gosto muito de usar a hipnose. Tem um porquê que eu já discuti com o Ticho, aí que vai além só do resultado, tá? Tem outras coisas aí que importam durante um processo terapêutico, mas que quando eu agreguei a PNL, isso me ajudou a mensurar muito mais, me ajudou a resolver muito mais e me ajudou a chegar no que eu queria muito mais fácil. Eu já buscava qual que é o problema e buscava como que era a solução, mas eu consegui chegar nisso mais fácil depois que eu fiz. Então, por isso que eu pedi para ele trazer esse conteúdo. Eu falei, cara, é básico, mas se a pessoa entender isso, ela já vai mudar completamente a sacada dela durante o processo terapêutico, durante o processo de anamnese dela, que vai ajudar no processo terapêutico. Afinal de contas, se você não faz uma anamnese legal, você não sabe o problema que você está buscando. Aí você vai buscar timidez, igual o Ticho buscou no exemplo que ele deu, que não era o problema. Um exemplo meu, a pessoa chegou depressiva, eu no começo, cara, a primeira coisa foi assim, vamos buscar esse sentimento de tristeza, não sei o que, não sei o que. E a depressão da pessoa, ela se sentia num vazio. Não era tristeza, era um vazio existencial. Então, cara, eu tratei ela juro pra você, eu fiquei umas 5 horas em sessão. Eu quase desisti de ser hipnoterapeuta ali. Aí chegou na segunda, não, eu falei assim, não, mas 5 horas, pelo menos eu mudei a vida da pessoa. Eu resolvi, cara, 36 cenas. 36 funk cenas. Eu gravei a quantidade de cenas pra você ver como me traumatizou. E não resolveu nada. Passou um mês, a pessoa voltou e eu falei, não, a pessoa vai chegar aqui vestida diferente, uma postura diferente. Mudou nada. Eu perguntei tal, e nada, e nada, e nada, e nada. E aí, cara, por um acaso, porque não foi intuição, não foi nada, a pessoa soltou, não, porque eu me sinto ainda um vazio.
Aí na hora eu falei, pô, eu tô buscando a coisa errada. Virou a chave, eu resolvi 3 cenas. Cara, deve ter dado menos de 1 hora. Eu não lembro o tempo exato, mas eu lembro que foi 3 cenas, porque me marcou muito. A pessoa saiu do consultório, nem veio para a terceira sessão. Ela falou assim, cara, tô na paz. Resolveu todo o meu problema, não preciso ir aí. O feedback que eu quero te dar é que foi sensacional para mim, resolveu o meu problema. Não quero gastar teu tempo porque agora eu tô vivendo, eu quero viver. Eu não quero ir aí só pra gente bater um papo. Eu sei que é legal, eu gosto de conversar com você, mas eu prefiro conversar aqui porque eu quero viver. Você entende como é diferente? Eu quero viver eu tenho um vazio existencial. Por quê? Porque você foi na raiz. Então, de novo, a técnica avançada nada mais é do que a técnica básica, bem aplicada, bem treinada, bem executada. Então, não é por nada que eu indico. O Ticho só dá presencial e eu gosto da experiência presencial, tá? É só presencial, né, Ticho? No momento só presencial. No momento só presencial. Perfeito. Cara, são 3 dias que você vai aprender muita coisa, tá? Eu falo assim, por experiência minha de outros cursos mais longos, eu não aprendi o que eu aprendi em 3 dias e não consegui aplicar e nem acreditar naquilo que eu aprendi em 3 dias. No meu foi 2, não foi nem 3. Pra você ter noção que você vai ter um bônus a mais aí de um dia, mas você vai conseguir praticar isso. Então, eu trouxe ele por isso, entendeu? Me fala aí disso. Não, eu trouxe ele por isso, só por isso, porque ele conseguiu mudar uma crença minha, muito enraizada, que me limitava, digamos assim, durante os meus atendimentos. E agora, com o tempo extra, né, a pessoa que me ensinou sobre o prazer mais ser, ele vai dar uma palestra para ensinar. O Luciano vai estar lá, inclusive, nessa turma aí. Sim. Mas é só para, assim, um detalhe que eu lembrei, inclusive sobre resultado, né, que às vezes a pessoa tem resultado, mas ela vem falar assim, não, mas ainda tô com problemas. Não mudou nada na minha vida. É até bom você perguntar, não, me fala assim, tudo que você viveu. E quando você perguntar na anamnese, assim, as ações comportamentais, quais os momentos ela viveu e sentiu mal, você consegue perguntar de novo. Você teve algum momento onde você encontrou seus amigos? Tive. E como foi? Ah, não, com os meus amigos estou tranquilo. Aí por dentro eu tô filho da mãe desgraçado, né? Cara, mas é o que mais tem. É o que mais tem, não é, Luciano? É a pessoa que não... Ela fala assim, não, faz a pessoa escrever. Falei, nossa, é verdade, vou dar o formulário para ela escrever e falar comigo, junto comigo na hora, sabe? Porque aí é as palavras dela contra o feedback dela, tá bom? Mas assim, gente, eu não, na verdade, não esperava falar muito do meu curso, tá? Porque eu sou assim, eu ofereço se a pessoa quer, se a pessoa não quer, tamo junto, tá? Inclusive o Luciano, na verdade, é um dos motivos desse curso existir, porque ele e mais outros 2 colegas me obrigaram a fazer esse curso. Mas eu gostei da marcou data, marcou data, arrumou as pessoas para ir e falou assim, você só tem que ir dar. E ele não queria ir. Eu ainda tentei dar um pouquinho de migué. Mas assim, parece que é zoeira, mas eu falei para todo mundo, gente, é muito conteúdo. Eles, não, beleza. Mano, o pessoal não acreditou, assim. Porque eu não consegui colocar a prática. Foi a minha primeira experiência. Mano, é muito conteúdo. E de verdade... Não, agora parece que eu tô vendendo meu curso. Juro que não é minha intenção, mas assim, de verdade, eu tive um rapaz que fez um curso, o mesmo curso que eu fiz, que foi 8 dias, né? Que é o padrão dos cursos. Eu falei para ele, ó, o que eu ensinei um dia e meio para vocês aprendem em torno de 12 dias nos cursos normais, tá? Então, assim, eu trago bem enxuto para vocês e bem direto. Mas, assim, é muito conteúdo, então, se for vir, venham preparado, é isso que eu queria falar, tá? E eu ensino, assim, o Luciano, ele falou assim, não, eu não sei se eu que não entendi a base direito, quando eu estudei PNL, não é, gente. O que eu ensino, não, assim, não vi ninguém ensina sobre isso, porque as pessoas não entendem a coisa mais básica. Assim, inclusive, eu começo com esse conteúdo. É a base de todo o conteúdo, porque eu falo assim, ó, técnica por técnica é técnica, galera. É o de menos, né? Que é a base que fez ele começar a botar em prática em várias outras coisas. Perfeito, exato. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu quero agradecer muito o Thiago. Eu chamo de Ticho porque é o apelido, mas é o Thiago. É meu apelido, tá? Quem me chama, fica à vontade. Se vocês viram chamando estranho, é por isso. Então, eu quero agradecer muito a tua participação, cara. Acredito que as pessoas tenham conseguido aprender bastante e vai agregar bastante. E é isso. Quem está aqui, quem participou ao vivo, eu agradeço muito a presença. Espero que vocês tenham aproveitado isso. Para quem está assistindo essa gravação, não sei se é de dia, de tarde, de noite, na verdade, de manhã, de tarde, de noite, né? Mas espero que você tenha aproveitado essa gravação, tenha aprendido mais
E se tiver um interesse, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, entra no WhatsApp para a gente bater um papo, tirar suas dúvidas também, que a gente tem resenhas semanalmente, toda segunda e toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Toda segunda-feira a gente vai falar de hipnose clássica, então se você está começando, é para você aquilo. Hipnose de entretenimento, hipnose de rua, hipnose de palco, aquela hipnose mais para diversão. E de quarta-feira a gente vai discutir mais assuntos voltados à parte clínica, para você conseguir entender um pouquinho mais dos problemas das pessoas e ajudar elas a resolver cada vez, às vezes, com algum dos gestores que ajudam a gente a organizar isso, às vezes com convidados que a gente julga que vai poder agregar algum valor para vocês. E é isso. Se vocês tiverem interesse, siga a gente, vamos bater um papo. E se você tem interesse em bater um papo com o Ticho, você tem Instagram, né, Ticho? Passa teu Instagram para a galera e a gente finaliza. Eu tenho, tá? Mas eu não uso. Mas pode mandar lá um direct que eu dou uma olhada. É Thiago Show, tá? É literalmente o que tá escrito meu nome aí no Zoom. É que eu não uso, tá? Mas fique à vontade para seguir lá e mandar uma mensagem. Perfeito. Então, segue ele, tira, se você quiser dar um parecer, falar para ele lá o que você achou, segue lá, manda uma mensagem para ele. Eu tenho certeza que é muito legal quando a gente recebe feedback, principalmente positivo, né? Então, pessoal, é isso. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã. Não sei que horas que você está assistindo isso. Espero que você tenha um dia maravilhoso. E para quem está aqui ao vivo, espero que vocês tenham uma noite de sono maravilhosa. E até mais.